Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e também do mundo. Uma ótima manhã para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Retornando aqui a equipe, do Conexão Ambiental, tivemos aí de férias e vários programas de reprise, para você relembrar um pouco do que nós discutimos e debatemos no ano de 2017. Agora é tudo novinho em folha, a cores e ao vivo para todo o Brasil. Não bastasse enfrentarmos os vírus da dengue, zika e chikungunya, agora estamos cara a cara com um vírus que não se manifestava de forma tão agressiva há décadas, a febre amarela. Em meio a muita desinformação que circula pelas redes sociais, mostra também que o país se vê numa situação delicada quando uma doença que há muito tempo estava controlada volta a assustar algumas regiões do Brasil. Uma pergunta curiosa abre o nosso debate também de hoje. A forma como tratamos a natureza, o meio ambiente, de alguma forma contribui para o aparecimento ou mesmo ressurgimento de algumas doenças? O Conexão Ambiental abre espaço para mais este tema de real e profunda importância: epidemias e o desequilíbrio ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Pois é, isso aí, o Brasil inteiro ligado na nossa frequência da Rádio Brasil Central em cadeia com a RBC 90,1. Olha aí aos nossos ouvintes, uma ótima manhã para você, 8h06. Se você quiser participar do nosso programa aqui, o nosso WhatsApp está aberto, 629-9977-0482, tá bom? E também pelo nosso Facebook, programa Conexão Ambiental. Muito bem. Para o nosso bate-papo aqui de hoje, sobre este tema, epidemias e o desequilíbrio ambiental, trouxemos aqui para a bancada da Rádio Brasil Central o professor Dr. Antônio Pascoaleto, engenheiro agrônomo, doutor e mestre em fitotecnia, professor da área de meio ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG. Ele é conselheiro da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e da Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás. Também aqui conosco, doutora Liliane de Rocha Siriano, biomédica, doutora e mestre em parasitologia. Atualmente é biomédica da Coordenação de Zoonoses Estadual e do Laboratório de Chagas do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Também aqui conosco a mestra Sonaide Faria Ferreira Marques, médica veterinária da Coordenação Estadual de Zoonose. Professor Pascoaleto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson, bom dia, ouvintes e colegas que participam deste programa. Uma ótima manhã também para a doutora Liliane. Bom dia, doutora. Bom dia, Emerson, bom dia também aos ouvintes da rádio. Bom dia também aqui para a Sonaide, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Emerson, bom dia a todos os ouvintes, prazer estar aqui. Então, pois é, estamos aí diante, de uma nova infestação do vírus da febre amarela que está aí assolando algumas regiões do país e, por isso, nós trouxemos este tema para ser debatido aqui no Conexão Ambiental, tendo, em vista, que
algumas, e aí é a primeira pergunta que nós já fizemos lá aqui na abertura do programa, e aí queremos passar aqui já para o professor Antônio, né, Pascoaleto, para a gente começar a debater. Professor, o desequilíbrio, né, de alguma forma, a forma como a gente trata o meio ambiente, de alguma forma isso contribui para o aparecimento, né, de doenças e o ressurgimento delas? Sim, certamente a forma como nós lidamos com a natureza, ela nos devolve com suas respostas, né? A natureza não se expressa em forma de palavras, mas ela tem as suas emoções e as suas manifestações, sejam alterações de clima, sejam justamente ressurgimento até de doenças que eram ditas como extintas, ou os desequilíbrios que são causados principalmente nas espécies de flora, fauna, e aí entram os insetos, os vetores de muitas doenças. A natureza, ela tradicionalmente, ela busca o estado de equilíbrio, o conhecido steady state. Quando nós causamos um desarranjo ou um desequilíbrio em seus sistemas, em seus ecossistemas, nós estamos causando problemas a nós mesmos como uma destas espécies que vive no planeta Terra. E isso parece que não é muito assim, a população, as pessoas não fazem essa ligação, né, professor? A forma como você trata o meio ambiente, a água, o solo, enfim, as matas, de uma forma geral, as pessoas não veem isso como se faz de forma agressiva, se faz poluindo, enfim, desequilibrando, né, os ecossistemas. Não vê isso aí como um possível retorno, e aí de forma como nós vemos às vezes, por exemplo, quando numa mata, né, determinado mosquito, determinado vetor de doença está lá, controlado pela própria natureza, né, e quando nós avançamos, né, sobre estes ecossistemas, a gente não vê, não percebe, ou até por falta de conhecimento, que isso pode retornar para nós. Correto. Mais importante do que estar consciente é estar sensível a estas questões. É importante lembrar dos 3 As que eu costumo afirmar. Os seres vivos, isso, vegetais ou animais, eles precisam de água, ar e alimento. A água está contaminada, o ar está poluído e os alimentos intoxicados. 66% do nosso corpo é água. Nós respiramos 100 metros cúbicos por dia de ar e nos alimentamos mais ou menos de 1 quilo de alimento. Se nós não cuidarmos daquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo se torna vulnerável, susceptível, mais exposto a problemas de doença. Mas também é importante lembrar que nós somos uma única espécie num ecossistema que é formado pelos 3 Cs. E aí entra a comunidade, que inclui todos os seres vivos do ambiente, né? Que eles formam uma cadeia alimentar. E essa cadeia alimentar faz a ciclagem de nutrientes. Então os animais vivem numa pirâmide, digamos, que aí tem nessa pirâmide os herbívoros, que se alimentam obviamente das plantas. Depois vem os carnívoros, que se alimentam de outros animais. Então no momento que nós desequilibramos essa cadeia alimentar, nós afetamos o equilíbrio populacional dessas espécies e a proliferação, inclusive, de muitos vetores causadores de problemas de doenças. E por falar em doenças, em vetores de doença, né, nós estamos aí, desde o ano passado, enfrentando o que, e aí nós vamos esclarecer mais uma vez, um pouco mais a todos, a população, né? Doutora Liliane, nós estamos enfrentando, um surto de febre amarela ou é uma epidemia? Qual é a diferença? Na realidade, o estado de Goiás é um estado que a gente considera endêmico para a febre amarela, ou seja, a gente espera que uma ciclicidade aí de 6 em 6 anos, 7 em 7 anos, a gente tenha novos casos de febre amarela.
Então, assim, na realidade, hoje a gente não vive um surto em Goiás, não existe uma epidemia em Goiás, até mesmo porque nós não tivemos até o momento nenhum caso confirmado de febre amarela no estado. E o que faz o estado de Goiás, entre aspas, ter esse privilégio? O estado de Goiás, ele conta com uma alta cobertura vacinal. Então, isso contribui para que Goiás tenha poucos casos de febre amarela confirmados. Os casos que nós tivemos de febre amarela nos últimos anos foram decorrentes de pacientes que vieram, de indivíduos que vieram ao estado que não haviam sido vacinados ou que não quiseram ser vacinados. Então, o que nós estamos vendo aí desde o ano passado, nos noticiários, cidades aí da região sudeste, São Paulo, Rio, essa correria para ser vacinada, realmente essas pessoas não estão cobertas, essas cidades, esses estados não estão cobertos, como o estado de Goiás está coberto pela vacinação, é isso? É porque existe as áreas de recomendação vacinal no território nacional. Então, como Goiás faz parte da área de cobertura vacinal, nós não temos o problema relacionado a surtos ou epidemias de febre amarela. Estados como São Paulo, a região litoral de toda a região Nordeste, o Espírito Santo, Rio, fazia parte das áreas de que não havia recomendação para vacina. Então, além de não ter essa obrigatoriedade da vacina, a baixa cobertura vacinal também de alguns estados contribuíram para que houvesse, então, esse surto, essa epidemia de febre amarela. Sonaide, dentro de todas essas informações que circulam, e infelizmente, né, as redes sociais prestam serviços benéficos, mas às vezes quando a informação não está embasada, presta um desserviço, né? E aí nós estamos vendo aí dezenas, centenas de animais, especialmente espécies de macacos, sendo vitimizadas também, às vezes pelo próprio vírus, mas também pela população que está matando esta espécie, achando que ela é transmissora do vírus da febre amarela, né? Por que o macaco é transmissor do vírus? O macaco, ele não é transmissor do vírus. O macaco, ele é tão vítima quanto o ser humano. Ele sofre a doença, né? E de maneira, assim, equivocada, a população vem fazendo isso. E quando a população faz isso, mata os macacos, ela está colaborando para que haja maiores problemas. Por exemplo... Por quê? Porque o macaco, ele é considerado... Existem os animais que são considerados sentinelas para certas doenças. O macaco, ele é muito sensível ao vírus da febre amarela. Então, primeiramente, os animais que morrem primeiro são os macacos. Então, ele é acometido pelo vírus, o ciclo no animal é muito rápido, então ele morre primeiro. Então, os casos de macacos, eles vêm primeiro do que os casos humanos. Então, isso serve de alerta para a área da saúde, né, para poder tomar as providências. E outra coisa, quando você mata o macaco, ele é a espécie são espécies assim, que são, vamos colocar assim, prediletas para esses mosquitos, que eles são mosquitos de árvores altas, né? E eles ficam limitados nas árvores. Então, normalmente o ser humano não é acometido. Quando você mata esses macacos, os mosquitos ficam sem alimento. Então, eles vão buscar outras fontes de alimento. Que somos nós. E nessa hora, o ser humano, hoje em dia, está muito por perto, então acontece esse problema. E aí, então, a gente tem que alertar a população. Além de ser um crime ambiental. Exatamente. Né? Você matar um animal que é protegido e incorre aquilo que o professor estava falando, que você também, o pessoal está matando às vezes macacos que são espécies que estão em extinção, igual o bugio, o mico-leão dourado, é outra coisa que está acontecendo. Então, pura desinformação,
a gente tem que entender que o macaco, ele é vítima tanto quanto o ser humano, e a gente não pode fazer isso, e tem outras coisas que pode acontecer também, né? Professor Pascoaleto, isso que a Sonaide falou, eu acho que é o mais revoltante, principalmente para quem atua, né, na linha de frente, nas questões de defesa do meio ambiente, é ver espécies que já estão em risco de extinção sendo mortas pela falta de informação, atualmente, nesse caso específico da febre amarela em relação aos macacos, né? Pois então, eu usaria duas expressões importantes aí. A gente costuma falar nos 3 P's que a população, neste caso, a espécie humana, né, que é uma população, ela utiliza dos recursos da natureza para gerar seus produtos. Então seria o segundo P. Esses produtos vão gerar poluição. Mas os 3 P's, eles geram também 3 R's, né? Porque a população usa o primeiro R, que são os recursos da natureza, para gerar seus produtos. Aí, ao gerar seu produto, ela obviamente gera resíduos, segundo R. E esses resíduos vão voltar de novo para esta população na forma de riscos, que é o terceiro R. Então, é cíclico o processo, né? Se nós não mantivermos as cadeias alimentares, os ecossistemas funcionando em harmonia, fatalmente nós somos os principais prejudicados. A eliminar uma espécie de macaco, extinguir ela, ou causar um dano ao ambiente, como houve a destruição do Rio Doce, nós estamos deixando que alguns tipos de elos das cadeias alimentares, por exemplo, os peixes, os sapos, que comeriam as larvas de mosquito e os próprios mosquitos, não mais o façam. Então você prolifera a própria existência do mosquito, que é o vetor e que transmite o vírus da febre amarela. Não apenas da febre amarela, mas também das outras doenças que estão aí habitando os espaços urbanos. O perigo maior sim, professor, por enquanto, a febre amarela está silvestre, né? Mas se ela chega ao ambiente urbano, nós temos a febre amarela urbana. Isto é um perigo maior. Ok. Vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente retorna para este excelente bate-papo. Conexão Ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Este é o seu programa Conexão Ambiental aqui, direto da Rádio Brasil Central, em cadeia com a RBC FM, para toda grande região metropolitana de Goiânia. No programa de hoje nós estamos debatendo epidemias e o desequilíbrio ambiental. Conosco aqui na bancada da Rádio Brasil Central, Sonaide Faria Ferreira, médica veterinária da Coordenação Estadual de Zoonoses. Também conosco, doutora Liliane Rocha Siriano, biomédica da Coordenação de Zoonose Estadual e do Laboratório de Chagas do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Conosco também, professor Antônio Pascoaleto, engenheiro agrônomo, professor do IFG e também da PUC Goiás. Estávamos aqui falando no intervalo, eu até peguei aí a sua fala final aí, Sonaide. Achei interessante essa relação do ser humano e os animais, que é uma relação milenar, né? Essa relação de domesticação dos animais que veio ali das espécies selvagens, das espécies do lobo, né? E depois o gato, né? E pássaros. E essa relação hoje, ela tem um detalhe, que é essa facilidade com que as matas estão acabando, cada vez mais fazendo com que determinadas espécies de animais fiquem mais próximo dos centros urbanos. Isso que o professor Pascoaleto estava falando no final do primeiro bloco aqui, né? Essa proximidade, ela tende a se tornar perigosa quando nessa relação existem esses vetores de doenças, né, Sonaide? É verdade, eu acho assim, nunca, é o que eu estava comentando, nunca, eu acho que a relação do
homem e dos animais foi tão próxima. Mesmo o homem, essa relação começa milenar, como você disse, na época que os homens eram nômades, e a partir do momento que eles passaram a ser sedentários, o que houve? Eles começaram a criar os animais, começaram a mudar a forma de alimentação, a agricultura, os animais começaram a ficar próximos. Aí o entendimento é que começaram as doenças que são transmissíveis entre os animais e os homens, que são naturalmente transmissíveis, que são as zoonoses. E o que eu estava comentando é que, assim, na minha impressão, nunca houve na história uma proximidade tão grande. Hoje é muito difícil a gente delimitar o que é rural, o que é silvestre, do que é urbano. Né? Existem as modificações que são feitas no meio ambiente, que são os bosques que tem dentro das cidades. Então, e essa aproximação, o tipo de criação também que existe, as grandes criações de peixe, os confinamentos. Então, isso tudo, e principalmente hoje, eu acho assim que muito difícil uma pessoa que não tem um cão, por exemplo, dentro de casa. Então, é uma proximidade muito grande e isso aumenta essa relação de adquirir doenças, né, que são as zoonoses. Uhum. Doutora Eliane, o professor Pascoal estava falando dessa questão da febre na sua característica silvestre, e o problema é quando chega na cidade, é isso? Por que é um problema? Não, só para deixar claro, assim, a febre amarela, eles falam assim, febre amarela urbana, né, e a silvestre, mas trata-se de uma mesma doença, não são doenças distintas. A única diferença é o vetor. É o mosquito que vai transmitir a doença. Nas áreas silvestres seriam mais os hemagogos e os sabetes, e na zona urbana seria o Aedes. Mas o último caso registrado de febre amarela considerado urbana foi na região do Acre, no estado do Acre, em 1942. Já tão distante assim, né? Então, assim, realmente fica uma vigilância em relação à possibilidade, né, da doença chegar a ser transmitida, né, na cidade, mas até o momento não existe nenhum caso relacionado à transmissão do Aedes na febre amarela. No caso, essa possibilidade seria o Aedes começar a portar o vírus, é isso? Na realidade, ele é capaz de transmitir o vírus, né, já que ele é de zona urbana. E, como eu já falei, o último caso já tem bastante tempo, né, mais 70 anos praticamente. Os cuidados, então, que a população, que cada indivíduo tem que ter, não é diferente aí com os cuidados em relação à dengue, à zika e à chikungunya. Não é diferente. O pessoal que for adentrar a mata, né, for praticar algum esporte relacionado, né, a essas áreas, eles devem ter o cuidado de passar um repelente, usar roupas que cubram, né, principalmente braços e pernas, né, locais onde o mosquito vai ter mais acesso, né, e que ele estando contaminado, ele poderia transmitir a febre amarela. Situações igual, por exemplo, estamos próximo ao carnaval, né, e isso significa o quê? Aglomeração de pessoas. Isto é problema para a vigilância sanitária, para as secretarias de saúde? No momento não existe uma preocupação em relação a essa forma de transmissão agora, nesse período, não. E nessas regiões, por exemplo, São Paulo e Rio, que o carnaval é muito mais, atrai muito mais pessoas, inclusive turistas, nós estamos falando de turistas, pessoas que vêm de outros países, pode acontecer deles levarem a febre para fora? Pode acontecer, mas existe recomendação, né, para os turistas que vierem ao Brasil que se vacinem contra a febre amarela. Lembrando que a vacina só tem efeito se você tomá-la 10 dias antes, né, de você ir para o local onde existe a possibilidade de transmissão. Ou seja, para quem não tomou, passou do prazo aí já, né? Já era para ter tomado, né? Quem quer ir para essas regiões aí, pular seu carnaval e mesmo aproveitando o período do carnaval, às vezes muitas pessoas vão fazer os seus, né? Podem ir para regiões de mata, como você mesmo falou, e então assim
Existindo esse risco, essa vacinação não pode falhar, é isso? É porque, na realidade, a vacina vai induzir o seu organismo a produzir os anticorpos, que são o que vai proteger você do vírus. Então, o organismo precisa de um tempo para essa produção. Daí você vai tomar a vacina hoje e você amanhã já vai estar protegido. O organismo precisa de um tempo para poder realizar essa proteção. Para se proteger, né? Professor Pascoaleto, o senhor lembrou aí de uma... E aí eu já vou fazer a pergunta, né? Que é a tragédia ali de Mariana. Qual é o contexto dela dentro dessa questão de epidemia? Certo. No Brasil, até o passado é incerto. Então não há nada que não possa ser mudado, né? Eu digo isso porque algumas epidemias até então consideradas extintas, elas podem ressurgir. E quando me refiro a isso, eu penso justamente que nós temos um déficit gravíssimo na área de saneamento no país. Hoje, nós não chegamos a tratar 100% de nossa água para abastecimento público, a gente não chega a 50% do tratamento de esgoto, né? E quando se fala em resíduos sólidos, a gente conta na palma de uma mão os municípios no estado de Goiás que têm aterro sanitário. A maior parte são lixões expostos a céu aberto, o que acaba propiciando justamente a multiplicação desses vetores e a possibilidade de você, inclusive, trazer esses vírus sendo transmitidos pelo próprio Aedes. Bem, voltando à questão de Mariana, é inegável que nós temos uma proximidade entre o surto da febre amarela, momentaneamente São Paulo, Minas, com o próprio acidente ambiental que aconteceu há uns anos atrás. 2015, né? Isso. E o rio ainda continua barrento, vermelho, cheio de substâncias tóxicas e alterou toda a população de espécies como peixes, muitos dos quais se alimentam de larvas, alimentam de mosquitos, sem considerar que você causa desequilíbrio em toda a região. Tornou a natureza vulnerável e o ser humano susceptível, porque muitas pessoas, elas dependem da alimentação e elas hoje estão sem a sua fonte de alimento e também expostas a contaminações derivadas, né, do processo do acidente ambiental, do derramamento da lava, né, com muitos metais pesados, substâncias tóxicas, tanto que tem pessoas que furaram poços ou estavam bebendo água, né, engarrafada, que são águas supostamente mais protegidas, né. Além disso, você causa desequilíbrio justamente nos anfíbios, que os sapos, pererecas se alimentam de mosquitos, né? E isso propiciou a multiplicação do próprio vetor e, consequentemente, não dá para dissociar o fato de que o desequilíbrio ambiental ocorrido na região não possa estar associado à prevalência ou ao aparecimento agora do problema da febre amarela, né? O ressurgimento naquelas regiões. Claro que junto a isso não eram regiões consideradas endêmicas para a febre amarela pela própria condição de clima, que não é um clima mais tropical como o nosso, mas ao centro-norte do país. E isso propiciou que a população não tivesse uma cobertura vacinal, né, permanente como nós temos em Goiás. Mas fatalmente os desequilíbrios ambientais, eles são fatores de desestabilização. Na natureza, qualquer monocultura, ela não propicia diversidade. A diversidade, ela pode não ser o único, mas com certeza ele é um fator importante de estabilidade ambiental. A gente não encontra muitas espécies concentradas próximas, porque a sabedoria da natureza, ela permite que as sementes elas possam ser distribuídas a longas distâncias, até porque se causar um problema em uma planta, as filhas e as descendentes, elas vão sobreviver porque elas estão mais distantes da planta mãe. E isso também acontece com os animais. Sim. Por isso que a diversidade, ela é fundamental para você manter a estabilidade. E a estruturação das cadeias alimentares
permite que o ecossistema funcione de forma mais harmônica. Eu quero perguntar aqui para os nossos especialistas aqui da área da saúde também, porque estão ligados à Secretaria de Saúde, se há registro, há evidências, por exemplo, em decorrência do acidente que houve lá em Mariana, que são um pouco mais de 800 quilômetros, né, que toda essa lama percorreu, devastando, né, rio, enfim, o solo, vegetação e a vida animal. Se há registros já comprovados de que e aí não só casos da febre amarela, mas também dessas outras doenças, dengue, a zika e a chikungunya, já há registros que houve aumento da incidência de casos, e aí pode dizer que provavelmente ou com certeza foi em decorrência do que aconteceu em Mariana? Até o momento, nós não temos nenhuma consequência em função do que ocorreu lá em Mariana. Mas a gente não pode deixar de lado, por exemplo, a construção da barragem lá de Serra da Mesa, a questão de Niquelândia, né, onde teve a exploração do amianto, né? Garimpos, usinas hidrelétricas que foram construídas no estado, que tem a ver com que provocam também um desequilíbrio ambiental. O nosso foco aqui está sendo febre amarela, mas nós não podemos esquecer de outras doenças transmitidas por vetores que também aumentam em função desse desequilíbrio ambiental. Doenças como a leishmaniose, né? A doença de Chagas, a febre do maiaro, a própria malária. Nós temos outras doenças também que elas reaparecem, a gente tem um aumento do quantitativo de casos em função desse desequilíbrio ambiental. Mas isso, por exemplo, essas doenças que você citou aqui, doutora, elas, quando acontecem, elas são localizadas em decorrência, por exemplo, da atuação humana. E aí, no caso, por exemplo, exploração mineral, uma barragem, é isso? Sim, ou até mesmo a questão, como a gente já falou aqui antes, do ecoturismo, por exemplo, a febre do maiaro, que também é uma virose transmitida pelo hemagogos, que é o mesmo transmissor da febre amarela, ela está relacionada a áreas rurais. Então, assim, indivíduos que vão adentrar em matas ou fazer algum turismo relacionado a essas áreas, existe a possibilidade também de contrair essa doença. Me lembro aqui no início da década de 80, né? Meu pai foi trabalhar, morando aqui em Goiás, foi trabalhar na região, lá no Pará, com abertura de estrada. E voltou de lá, assim, em poucos dias ele teve malária, né? Com certeza foi isso, né? Em decorrência de entrar em região, por exemplo, de mata fechada, igual é a floresta amazônica, e ter contato com insetos, com mosquito, com doenças que, né, o professor? Pois é, os franceses não conseguiram construir o canal do Panamá. E quebraram a França, e a empresa acabou falindo e muitas pessoas morreram. Eles inclusive diziam que ao agredir a natureza estava justamente com a maldição, e todos que trabalhavam na construção do canal do Panamá viriam à morte, né? Com o passar do tempo, né, houve a descoberta e os americanos, né, tornaram evidente que havia transmissão pelo mosquito, pesquisas realizadas em Cuba, e eles fizeram um trabalho excelente de saneamento, né? Hoje, o Panamá, inclusive, é uma cidade muito bonita e um hub de distribuição aérea e bem desenvolvida, porque o processo de saneamento aconteceu, e com isso os americanos conseguiram terminar o canal do Panamá. Mas antes houve a preocupação justamente em controlar pelo fumacê o mosquito que transmitia a doença. Semelhante caso, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, década de 50, foi isso? Né? Década de 50? Né? Esses casos que a gente está comentando aqui, a gente pode perceber que o homem sempre vai
ao local e as ações antrópicas, que seriam as ações humanas ali naquele local, onde começam as doenças, principalmente essas relacionadas que eu falei entre homens e animais, né, as zoonoses. A maioria das doenças epidêmicas no mundo hoje, elas são relacionadas a essa relação. A gente pode ver que inicia aí, se você for puxar assim, pelas doenças que ocorreram, o HN1, né, a própria o HIV, que tiveram origens nos animais. Então, sempre a ação do homem, né, as diferenças. Vou dar um exemplo, por exemplo, no caso da dengue. O Aedes, ele se adaptou tão bem, ele não é brasileiro. Nem brasileiro não é. Ele não é brasileiro. Então, assim, nem o Albopictus, né? Eles são de origem, o Aedes é africano e o Albopictus é coreano. No coreano, eu tenho minhas dúvidas disso, mas eles não são brasileiros, né? Então, vieram de fora. Então, assim, eles se adaptaram aqui. Muito bem, eles se adaptaram como você não vê eles em coisas igual em rios, lagos, coisas naturais. Eles só se reproduzem em locais que o homem modificou. Gostaram aqui da nossa terrinha, né? Professor, vou pedir aqui uma licencinha só para a gente fazer o intervalo. Daqui a pouco a gente retorna neste excelente bate-papo. Conexão Ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Conexão Ambiental no ar, aqui pela sua Rádio Brasil Central, em cadeia com a RBC 90,1 para toda a grande Goiânia. No nosso bate-papo de hoje aqui, estamos falando sobre as epidemias e o desequilíbrio ambiental. Conosco aqui neste bate-papo, nesta conversa, professor Pascoaleto, professor do IFG e também da PUC Goiás. Conosco também duas especialistas aqui da Secretaria de Saúde, doutora Liliane Rocha e também a Sonaide Faria. Falávamos aqui no intervalo, Sonaide, você falou que o mosquito é o Aedes ou é o outro? Porque a gente falou que ele se adaptou bem aqui na nossa terra. Porque assim, foi um equívoco, eu falei, porque o Aedes, eles vieram da África, né, e da Ásia. Né, eles são originários, não são do Brasil. E o que a gente estava comentando é a respeito que eles se adaptaram muito bem às condições do Brasil e em outros lugares no mundo também, mas eles, normalmente na natureza você não vê eles, como o professor Pascoaleto estava falando, a gente encontra eles só em locais onde o homem, a ação do homem mesmo. E tampinhas de garrafa, pneu, copos descartável, em qualquer lugar. Então já estamos carecas, eu não sei se a gente está careca de saber. A gente sabe, não faz ação de prevenção em relação ao mosquito. E também assim, as doenças, essas grandes epidemias, elas têm assim, os 4 principais elementos dela para elas se instalarem, seria pobreza, conflitos também, onde tem grandes conflitos, né, migrações humanas, e fatores ambientais, que é o que a gente estava comentando. Isso cada vez mais fácil, Sonaide, porque hoje uma pessoa, num curto espaço de tempo, ela vai para qualquer canto do mundo, né? Então, é a globalização, né? Muito rápido, até a doença é globalizada. As doenças são. Eu gostaria de destacar 2 fatores citados. Um é essa questão de desequilíbrios ambientais, que são muitos mundo afora. Isso provocam alterações de temperatura, umidade, que vem a favorecer a multiplicação destas espécies, as quais são favorecidas principalmente os insetos. Um segundo fator que foi citado é a questão de migrações. Por exemplo, nós podemos reconhecer que as Olimpíadas e a Copa do Mundo que aconteceram no Brasil, grandes eventos, trouxeram pessoas de várias partes do mundo, mas também nos deixaram sequelas, que foram o surgimento de algumas doenças que nós não tínhamos aqui. E só interrompendo um pouco, professor, não haveria possibilidade de
de prever isso e de bloquear esse tipo de situação, de interromper, por exemplo, a gente recebe pessoas, mas não se constata se essas pessoas estão vacinadas ou não, enfim? Embora você tenha... Isso é muito complexo. Você tenha os processos, mas houve uma liberação na época até de visto para essas pessoas virem ao país. Vem aqui, vem gastar seu dinheirinho. O certo seria fazer a quarentena como se faz com produtos agrícolas, né? Deixar 40 dias a pessoa lá confinada para ver se realmente não tem problema. Isso é uma coisa difícil hoje com toda a mobilidade internacional dos aviões. Mas é um problema grave, por isso que muitos países, inclusive, nem desejam fazer Olimpíada nem Copa do Mundo, por fatores econômicos e por fatores até de saúde, né? Porque o prejuízo é maior, né? Depois. Se não houver claro. Se não houver uma boa gestão, inclusive, ficam problemas econômicos do país. Nós temos outras prioridades. Nossa prioridade hoje é saneamento básico no país para evitar que as doenças surjam. R$1 investido em saneamento economiza R$5 em saúde. Então nós temos que preocupar com a prevenção. Mas olha aí, um relatório de 2015, estou me lembrando aqui, eu esqueci o nome, o Instituto Trata Brasil, né? Relatório de 2015, eles mostravam que nós precisaríamos investir 10 bilhões de reais por ano durante, acho que 20 ou 25 anos, para resolver essa questão do saneamento no Brasil. Apenas em 2015 atingiu-se essa soma de investimentos. Só em 2015. Anteriormente e de lá para cá, nós não conseguimos investir 10 bilhões em saneamento no Brasil. De 2015 para cá, ao contrário, houve redução dos investimentos e cortes de verbas, inclusive nesses estados onde as epidemias da febre amarela está se proliferando. E aí nós estamos vendo acontecendo aí, principalmente estados, né, Rio ricos. E São Paulo, riquíssimos, né? E que eu estão priorizando. Assusto de ver que, inclusive, não havia. E aí a doutora Eliane pode me dizer se eu estou certo ou errado. Não havia uma cobertura igual, por exemplo, tem a cobertura aqui em Goiás, né? A cobertura vacinal. Isso é para cair o queixo, né? Doutora? Sim, realmente, assim, acho que pegou alguns estados de surpresa, né? Porque como não havia casos registrados neles, partiu-se para um plano B, na realidade. Saíram correndo, né, procurando a questão de aumentar a produção da vacina. Surgiu, então, a questão do fracionamento da vacina. São Paulo vai adotar a dose fracionada, né? Que as pessoas se assustaram com isso, né, doutora? Sim, é porque as pessoas também estão ocorrendo alguns óbitos em função da vacina, mas isso tem que ser investigado porque há algumas pessoas que não podem receber a vacina, né? Então, as pessoas correram, né? Quem acompanhou de perto, viram as grandes filas, as brigas, né? As pessoas lutando para poder serem vacinadas e não existia, aparentemente não existia um estoque, né, que pudesse suprir todas essa demanda que ocorreu de última hora. Uhum. E a Sonaire estava falando uma coisa, eu estava pensando aqui, de 3 anos para cá, você falando, Sonaire, sobre a questão da migração, que a migração também pode acontecer. E devido aos últimos conflitos, né, guerras entre países aí, a questão, por exemplo, da migração foi uma coisa muito forte, né? Milhões de pessoas se deslocaram. Aliás, segundo a ONU, deslocamento como houve nesses últimos anos só foi constatado na Segunda Guerra. Né? E há um perigo iminente porque assim, não há tempo de constatar se essas pessoas estão vacinadas, estão protegidas ou não, né? Porque a primeira coisa a se pensar é recolher, combater a fome, né? O frio que essas pessoas estão sofrendo, né, Sonaire? Uhum. A Europa, por exemplo, com esses conflitos todos, né, na Europa, então o pessoal está migrando muito. Populações que às vezes não eram expostas a certas doenças, elas passam a ser expostas e muitas vezes quando as doenças endêmicas nos locais,
a população ela tem uma certa resistência a essas doenças. Então, a população chega, tanto pela vacina quanto por outras causas, a população tem uma certa resistência. Mas então, quando migra, aí são pessoas suscetíveis que entram nos locais e não é só a questão das migrações por conflitos e tudo, mas existem as migrações naturais que ocorrem dentro do país, onde tem emprego, né, trabalho, as pessoas migram, vêm de um lugar para o outro dentro do próprio país e vão ser expostas. Vêm de áreas igual, às vezes migram pessoas, vamos supor, de São Paulo para Goiás, e onde Goiás sempre foi a área endêmica, São Paulo não era. Então a pessoa chega aqui, ela está desinformada, não se vacina, pega a doença. Existem outras doenças também, a gente está focando em febre amarela, mas a Liliane, ela tocou num ponto aí que é a leishmaniose. A leishmaniose, ela é uma doença hoje, que é uma doença importante, e poucas pessoas conhecem sobre a leishmaniose. Nós temos todas as condições, por exemplo, para o vetor. Essas doenças são essas condições socioeconômicas, principalmente, que é uma doença que é muito voltada para as classes mais desfavorecidas, né? Por causa das condições sanitárias, como o professor sanitárias, e normalmente a pessoa está mais exposta, né? Então, assim, e tem o estado nutricional, tudo isso envolve não é só para essa doença, mas todas as doenças. E nós temos uma condição que foi citada aqui, que é o nosso clima tropical. A gente tem, assim, um clima muito bom para desenvolvimento de vetores. Então, nessas doenças, nós temos que nos preocupar com o vetor. Então, para isso, nós temos que ter manejos ambientais. Isso, as autoridades precisam ter uma visão muito boa disso, porque a gente precisa ter um manejo ambiental. O que seria o manejo ambiental? Seria limpeza. Vamos colocar assim em palavras bem diretas. Limpezas. Você não manter matéria orgânica, porque, por exemplo, o mosquito da dengue, ele gosta de coleções hídricas, mas o da leishmaniose, ele se reproduz em matéria orgânica. E quase tudo é matéria orgânica, fezes de animais, lixos, né, restos, por exemplo, hoje a gente vive em alguns municípios a questão da manga, por exemplo. Muitos pés de mangas, época, então fica ali, ninguém limpa, ninguém tira. Então, assim, é um contexto muito grande. Então, nós temos todas as condições para vários vetores sobreviver. E a gente não pode falar só sobre o vetor inseto. A gente tem outros vetores também. Vetores, por exemplo, o morcego seria um vetor. Hoje ele desloca, hoje nós temos outro problema, ele desloca para as regiões urbanas, porque ele está sendo desalojado. Né? Então, hoje nós temos muito acidente, por exemplo, com morcego na zona urbana. E aí vem o problema da raiva. Né? Então, é um contexto, assim, então os nossos gestores, a população, tem que preocupar com o manejo ambiental. Esse manejo ambiental seria, dentro da cidade, vamos supor, na zona urbana, as pessoas não podem achar que elas moram sozinhas. Ela tem o seu vizinho. Então, você, por exemplo, no caso da leishmaniose, você criar galinha, por exemplo, dentro do seu quintal, às vezes para você é bom, mas para o seu vizinho você não mantém aquilo limpo, então o mosquito vem, se aloja ali e vai fazer... E olha que não é difícil encontrar esse tipo de criação dentro da cidade. Tem, né? a maioria, principalmente na zona no interior, né? Porque assim, as pessoas têm cultura, isso é cultura. Né? Mas e aí é mais complicado romper com aspectos culturais. A gente enfrenta isso muito, até muitos gestores, eles tentam, existem as leis, mas a população, ela não, às vezes a população gosta muito de culpar, por exemplo, o poder público, mas ela não faz sua parte. Chega ao ponto, por exemplo, da gente ver numa cidade igual Goiânia, uma pessoa está com um carro, aí ela joga uma latinha, né, na janela, então não está se preocupando. Exatamente. A prova disso, eu sempre cuidei muito bem do meu quintal, mas peguei dengue 3 vezes, já estou acostumado. As últimas, então, e eu acredito que talvez eu tenha pego outras, porque me senti os mesmos sintomas, muito forte, passei muito mal, mas enfim, até que você vai no médico que faça o resultado, e às vezes é tão fraca, depois de 3 eu acho,
3 confirmadas. Já criou uma resistência, né? O mosquito chega, dou um hi-fi com ele assim, falei, filho, vai lá, chupa o seu sanguinho aí, vai embora e enfim. Gente, 8 horas e 54 minutos, chegamos ao final do nosso bate-papo aqui, tá muito bom, muito interessante, quero agradecer imensamente a participação aqui dos nossos 3 convidados, a mestre Sonaide Faria Marques, médica veterinária da Coordenação Estadual de Zoonoses. Obrigado, Sonaide, pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo convite também. Doutora Liliane Rocha Siriano, biomédica, atualmente biomédica da Coordenação de Zoonoses Estadual e do Laboratório de Chagas do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Obrigado. Eu que agradeço a participação, Emerson. Também ao professor Antônio Pascoaleto. Obrigado, professor. Muito queria a sua presença aqui. Quero contar com a presença de vocês aqui em outras oportunidades para a gente levar, né, junto à população mais conhecimento acerca de estes e outros assuntos. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para futuras ocasiões. Obrigado. Muito bem, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio aqui na M de Ricardo Souza, mesa de áudio lá na FM Vitor Roberto, direção de estúdio Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O programa Conexão termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.